falando em lazer, cinema, tudo casa muito bem agora com festas juninas. A gente fala de verão norte-americano, de que lá fora a gente vai ter muito anúncio, muito filme para vir por aí, mas eu estou interessado mesmo na festa junina, na quermesse, no quentão. No ano passado, a gente já viu uma movimentação bastante interessante na economia. Esses dois eventos tiveram alta nas vendas, segundo o levantamento da Nielsen IQ. Para falar sobre o que esperamos para este ano, a gente conversa agora com o diretor de Customer Success, justamente para varejo da empresa, Jonatas Rosa. Jonatas, bem-vindo à nossa programação, meu caro. Uma ótima... Deixa eu ver se é tarde ainda. Não, por um minutinho não te dou uma boa tarde, mas um bom dia a ti. Quer dizer que o brasileiro gosta de uma festa junina e isso tem impacto para a economia de forma geral? Gabriel, bom dia. É um prazer falar contigo e com toda a audiência da CNN. Pois é, a festa junina no ano passado trouxe um crescimento de mais de 14% nas vendas, se comparado com 2024. Então foi um grande impulsionador frente aos outros períodos sazonais que a gente tem aqui no Brasil, que a gente sabe que é recheado de eventos como Carnaval, Páscoa, Black Friday, Natal, e teve um destaque bastante significativo esse evento no ano passado para a gente. O Nordeste foi o principal destaque entre todas as regiões, tá? Teve um crescimento aí de 26% de aumento de vendas, então tem uma perspectiva bastante grande nesse ano, até porque ele vem acompanhado de um inverno junto com a Copa do Mundo, né, que pode movimentar ainda mais o cenário aqui de festas. Perfeito. E há, por exemplo, alguns setores, itens que são mais beneficiados por essa sazonalidade? Eu tenho algumas coisas aqui em mente, não sei se casa com a pesquisa de vocês, mas há esse comportamento mais focado no que efetivamente é utilizado para as nossas festividades por aqui? Tem sim. Se a gente começar a separar só pensando na sazonalidade de inverno, a gente vai ter sopas, vai ter chá, conhaque, vinhos, que são categorias que se destacam de crescimento. Por outro lado, se a gente olhar para as festas, aí vai vir pipoca, amendoim, leite de coco, que é produtos que vão preparar, né, outros alimentos, pão para cachorro-quente, doces industrializados como um todo. Então, são categorias aqui que se destacam muito nesse momento do ano também. Perfeito. E aí, por exemplo, regionalmente, a gente sabe que em algumas regiões do país a festa junina é um pouco mais forte, em outras regiões o inverno é mais severo. Então, como é que fica essa distribuição do que é consumido em cada lugar? Tem alguns destaques que você pode passar para a gente? Como eu comentei contigo, Nordeste é o grande destaque aqui com relação a essa cesta de festa junina. Então, vem muito forte, muito esses artigos de pipoca, amendoim, doces em geral. Quando a gente vai descendo um pouco para o sul-sudeste do Brasil, categorias como vinho, sopas, são destaques absolutos aqui. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente fala de o que a gente já percebe, porque o inverno não começou ainda, mas tá um frio danado, pelo menos em São Paulo, Jonatas. O pessoal tá todo reclamando aqui na redação da CNN, tem gente que já tá sentindo os efeitos aí da mudança climática, então a gente já tá vendo um friozinho pegando aí a galera desprevenida. E junho começou, então já tem quermesse na minha rua, tem o pessoal preparando as próprias festas juninas. A gente já vê efeitos diretos para consumo neste comecinho do mês de junho? A gente começa a ter um pouco desse crescimento chegando, principalmente nessas categorias que eu comentei contigo. Perfeito. Mas a gente tem aqui um contexto macroeconômico do varejo brasileiro que merece um pouco de atenção neste ano. Se a gente olhar as 2 ou 3 principais sazonalidades que passamos, como Carnaval e Páscoa, a gente teve um consumo que foi menor este ano do que foi no ano passado. Então, por exemplo, o Carnaval foi 11% menor, a Páscoa 6% menor. Por outro lado, a gente teve um Dia das Mães que trouxe um pouco de respiro, com crescimento aí de cerca de 15% nas vendas, pensando aqui num varejo moderno que a gente faz essa leitura. Ainda é cedo para a gente falar se a festa junina, o inverno desse ano, vai trazer efeitos também bastante positivos. A gente sabe que vai trazer positivo versus a média do ano, mas versus o ano passado ainda
a ser melhor analisado, visto porque no último ano, por exemplo, que a gente acompanhou, que o brasileiro levou 8% menos produto do que ele tinha levado a cada compra. Então, o brasileiro também está fazendo bastante a sua engenharia financeira para conseguir manter o seu consumo, e a gente sabe que isso pode influenciar diretamente também na performance que vai ter aí essas categorias dessa sazonalidade de inverno e de festa junina também. Agora, Jonatas, eu vou decidir de última hora se eu quero ou não comer algo sazonal, se eu quero tomar um quentão, se eu quero um vinho quente. Quem não vai decidir de última hora é o empresariado, é o varejista que tem que ter estoque para abastecer essa sazonalidade. Sim. Você falou, as condições macroeconômicas são difíceis, a gente ainda não sabe se a demanda vai crescer, se vai ser um período forte em comparação ao ano passado. Como é que o varejista está se organizando para passar por essa época? Eu vejo o varejo brasileiro sempre bastante otimista e aproveitando bem esses momentos. Se a gente considerar o histórico deste ano das sazonalidades, elas trouxeram entre 10% e 30% mais de volume de venda do que a média das semanas que não tem esse efeito sazonal. Então, o varejo se prepara, sim, com bastante antecedência para conseguir ter os estoques e ter o produto adequado para entregar para os clientes. Minha perspectiva é que vejo que o varejo sim está preparado e que deve apostar bastante também no crescimento desse período do ano, que é muito importante. O ano passado, como eu falei, foi um dos principais destaques de crescimento entre todas as sazonalidades. Muda a estratégia de acordo com o tamanho do varejista? Os grandões eles saem na frente, os pequenos são quem recebe mais atenção neste período? Como é que fica essa divisão entre tamanhos de empresas, categorias aí de comércio? É interessante a pergunta, porque o varejo brasileiro ele é muito dinâmico. A gente tem na verdade, uma baixa concentração dos principais varejistas do Brasil, representa um pouco, porque o varejo brasileiro ele é muito regionalizado. A gente tem cerca de 90 mil supermercados no Brasil, e todos eles conseguindo jogar muito bem o jogo, conseguindo ser bastante competitivos, sendo ele grande ou sendo ele médio pequeno. Então eu vejo que uma disputa bastante acirrada, viu? Não vejo uma grande diferença entre os grandes e os pequenos, todos aí conhecem muito bem e sabem que nesse tipo de data não pode errar, tem que jogar muito certeiro para conseguir fazer um volume importante de venda para o ano. Perfeito. Jonatas Rosa, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por compartilhar este estudo que vocês fizeram conosco. Aguardamos se essa sazonalidade vai ser forte ou não. Eu vou aproveitar com certeza. Quermesse, eu vou bater a carteirinha lá na Quermesse para aproveitar um pouquinho essa festa junina. Até a próxima. Bastante justo. Obrigado, gente. Uma boa tarde para todos. Valeu, ótima tarde.